E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal do Arqueiro. E galera, hoje eu tô aqui para fazer um vídeo diferente e o título do vídeo é Arco e Flecha é coisa de índio? Bom galera, esse vídeo aqui não é um desabafo, né? Longe disso, é só um esclarecimento. E outra coisa, ser comparado a um índio não me ofende de forma nenhuma, muito pelo contrário, né? Até porque todos nós temos sangue indígena em nosso corpo, né? Então não é nenhuma necessidade de dizer que eu não gosto de ser comparado ou algo do gênero, não é isso, é só realmente um esclarecimento. Bom, quem atira com arco e flecha provavelmente já deve ter sido comparado ou se deparado com a seguinte frase: ah, se atira com arco, é coisa de índio, ou sei lá o que, alguma coisa do gênero, é muito índio isso. E na realidade, uma coisa não está ligada à outra em si, né? E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Ou seja, o objetivo é resolver um mal entendido entre as pessoas mais leigas. As pessoas fazem isso mesmo que não se trate de um arco indígena, que se trate de um arco totalmente diferente, elas acabam fazendo essa associação errônea. Bom, e por que as pessoas fazem isso então, na minha opinião? Porque os índios são conhecidos por muita coisa, né, sua cultura, e uma dessas coisas em sua cultura é o arco e flecha, o uso do arco e flecha. Apesar da gente ter índios que não utilizam arco e flecha, muitos utilizam outros recursos para caçar, alguns utilizam pouco arco e flecha, então não é uma marca registrada dos índios. E não foram os índios que criaram arco e flecha. Então é uma coisa muito errada você associar o arco e flecha como sendo criação indígena, porque na verdade não é. Na verdade o arco e flecha, eu já expliquei aqui no canal, vou deixar o vídeo aqui e o link na descrição. A origem do arco e flecha, vocês podem estar dando uma olhada para vocês verem qual que é realmente a origem do arco e flecha. E vocês vão ver que nesse vídeo eu nem cito nenhuma tribo indígena, até porque antes mesmo de existir tribos indígenas já existia o arco e flecha. O arco e flecha foi criado há mais de 20 mil anos, é uma das três, segundo historiadores, uma das três coisas mais importantes que o homem já criou, ficando atrás apenas do fogo e da roda. A terceira coisa mais importante seria o arco e flecha. Lá nesse vídeo eu explico o porquê dessa grande importância do arco e flecha. Dá uma conferida lá depois. Enfim, o arco e flecha não é uma criação indígena. E muitas pessoas atribuem essa associação também ao fato, como eu já falei, dos índios utilizarem o arco e flecha. Apesar de não ser todas as tribos, algumas tribos ainda utilizam o arco e flecha como meio de caça ou alguma prática cultural que seja. Só que a gente tem que pensar, como eu falei, o arco teve origem lá atrás, muito mesmo antes de existir tribos indígenas, ou seja americana, seja norte-americana, ou seja sul-americana, já existia o arco e flecha. E na Idade Média o arco e flecha foi muito utilizado, há mais de 1000 anos atrás o arco foi muito utilizado, arcos ingleses, o arco mongol, que teve origem lá no Oriente, na Mongólia, o arco huno, que foi outra derivação do arco mongol, e assim por diante. Então o arco é uma arma milenar que é utilizada ao longo dos tempos e hoje não é utilizado mais como arma, apenas por algumas tribos indígenas, e por isso algumas pessoas atribuem essa associação de arco e indígena. Mas na verdade ela é uma cultura mundial, praticamente o mundo inteiro utilizou arco e flecha. Os egípcios usaram, os assírios, os elitas, muitos povos utilizaram arco e flecha, não só os índios. Então as pessoas têm que tirar essa ideia da cabeça que só índio que usa arco e flecha, porque na realidade não é. Bom galera, então antes de dizer que o arco e flecha é coisa de indígena, vocês não podem esquecer que o arco e flecha é uma modalidade olímpica há mais de 100 anos. Em 1990 foi incluído nas modalidades olímpicas o tiro com arco. E ela foi incluída nas Olimpíadas na edição dos Jogos Olímpicos em Paris em 1900. O arco e flecha chegou no Brasil, eu digo arco e flecha a questão olímpica, a modalidade olímpica, chegou no Brasil na década de 50, mais ou menos. E foi através das mãos de Adolfo Horta, que era comissário de voo da Paraíba. Em 19 de novembro de 1958 foi fundada
foi criada a Fundação Metropolitana de Arco e Flecha no Rio de Janeiro. E em 1991 foi criada a Federação Brasileira de Tiro com Arco. Mas o Brasil já tinha participado antes da Olimpíada, em 1980, na edição de Moscou. Bom, então o que caracteriza um arco indígena? Bom, um arco indígena geralmente ele é semelhante a um longbow, porém não é um arco longo, ele é mais curto. Mas eu digo semelhante no seu formato, na sua funcionalidade, ele é semelhante. Não é um arco recurvo, ele não é recurvado, então é uma peça inteiriça de madeira. Só que geralmente ela é toda enfeitada, com algumas pinturas, algumas penas, algumas cordas amarradas. Seria um arco indígena, basicamente. Bom, existem várias madeiras que os indígenas usam para fazer os seus arcos, guatambu, alguma madeira dependendo da região desse indígena, mas ele é exclusivamente feito de madeira. Bom, as flechas também são feitas de madeiras, as pontas podem ser de metal ou mesmo de pedra, dependendo da localidade. Hoje em dia é mais certo dizer que eles fazem com metal a ponta das flechas, até porque é mais eficiente. E uma curiosidade é que eles usam uns animais venenosos, como por exemplo o saco da flecha, onde eles esfregam a ponta da flecha nesses animais para potencializar a sua capacidade de caça, ou seja, quando eles atingirem um animal com essa substância, vai fazer com que esse animal seja abatido com mais facilidade. E é só uma curiosidade mesmo. Bom, quando as pessoas comparam qualquer tipo de arco com um arco indígena, na verdade ela não conhece absolutamente nada de arco. E como eu acabei de falar para vocês, o arco indígena é bem característico. Tem várias pinturas, várias penas, e se assemelha um pouco ao longbow na sua função, mas ele é menor, ele é mais curto. E o que seria, por exemplo, um arco recurvo? Bom, temos um exemplo bem claro aqui. Esse é um arco recurvo, artesanal, feito por um grande amigo meu. Como vocês podem ver, as lâminas são recurvadas, né? Desse formato aqui diz que ela é recurva. E o riser é feito em madeira. Só que é um riser totalmente diferente de um arco indígena. São várias peças, não é peça única como um arco indígena, são 3 peças. E esse arco ele é baseado num arco da Reutte, esse riser. Ele foi feito inspirado no arco da Reutte, que é uma das marcas mundialmente mais conhecidas, mais bem conceituadas no mundo do arco e flecha. Então, como vocês podem ver, é totalmente diferente, não tem absolutamente nada a ver com arco indígena, um arco e flecha recurvo, por exemplo. Bom, e se as pessoas continuarem insistindo em dizer que o arco e flecha é coisa de índio, mostre esse vídeo para elas. Na verdade, o arco e flecha é uma coisa da humanidade, como eu acabei de falar para vocês, é um legado. Uma das 3 coisas mais importantes que o homem já criou é o arco e flecha, segundo alguns historiadores, claro. Bom, voltando a falar sobre o arco e flecha indígena, falando um pouquinho mais sobre as suas flechas. Bom, aqui a gente tem uma flecha que não é uma flecha indígena, obviamente, é uma flecha industrial, é extremamente moderna, uma flecha de carbono, fibra de carbono, a sua haste, seu nó que é em plástico, e as penas são artificiais, mas que imitam penas naturais. Aqui a gente tem uma ponta rosqueável de aço. Como vocês podem ver, é uma coisa com mais tecnologia. É diferente de uma flecha indígena, uma flecha tradicional qualquer que seja, que ela não é feita de fibra, ela é feita com madeira, seja ela qual for. Não só flechas indígenas, mas flechas da arqueria tradicional são feitas de madeira. O que eu tenho de mais próximo de uma flecha indígena seria essa aqui, porém não é uma flecha indígena também. Essa flecha aqui ela é de madeira. Tem detalhes nela em fio encerado, né, para enfeitar aqui e tal. E as penas são naturais, se eu não me engano são penas de galinha da Angola. O nó aqui é em madeira também e a ponta dela é em aço. Bom, isso é o que eu tenho mais próximo de uma flecha tradicional ou uma flecha indígena. Bom, então é isso. Hoje em dia temos arcos extremamente modernos, como vocês podem ver aqui em algumas imagens que eu vou colocar. Arcos compostos, arcos híbridos, dentre várias outras tecnologias que nós temos hoje.
Então é totalmente errôneo você falar que arco e flecha é coisa de índio, ou você dizer que é arqueiro e alguma pessoa te associar a algum tipo de etnia indígena. Na verdade, não é assim que funciona. O fato de ser comparado a um indígena não ofende de forma nenhuma, longe disso. Seria até uma honra se eu fosse de alguma etnia indígena. Apesar de eu já ter falado para vocês que a gente é uma mistureba genética, né? Nós temos sim sangue indígena em nossas veias, mas o fato do estereótipo é que incomoda. Você ser estereotipado de alguma forma incomoda. Então, eu atiro com arco e flecha, é coisa de índio. Então, o estereótipo é que incomoda. Então, deixar de lado esse estereótipo é totalmente errado em dizer que arco e flecha é coisa de índio, porque como vocês puderam ver com fatos, não é. E não esqueça de dar uma olhada no vídeo sobre a origem do arco e flecha. E vocês vão ver que existe arco e flecha muito mesmo antes de existir tribos indígenas, né? Lá nos nossos ancestrais, há mais de 20 mil anos já faziam arco e flecha. E nesse vídeo eu falo também da importância desse arco e flecha. Por que esse arco e flecha foi tão importante assim para a nossa civilização? Então dá uma olhada lá, o vídeo é bem bacana. Bom, então arco e flecha, assim como lanças, boleadeiras e dentre várias outras armas primitivas, foram utilizados. É utilizado não só pelos indígenas, mas foi utilizado há milhares e milhares de anos atrás por praticamente todas as civilizações primitivas. Os egípcios usavam, o Homo sapiens há 20 mil anos usava e até hoje utiliza. Como eu falei, algumas tribos usam como a arma de caça, as pessoas utilizam como modalidade olímpica, como treino, como lazer, como eu utilizo, como forma de lazer. E alguns caçadores também utilizam arco e flecha, tanto recurvo, arcos compostos, bestas, balestras, né? Então são legados da humanidade que até hoje são utilizados. É uma das coisas mais antigas que a gente já criou, que até hoje são utilizadas. Espero que tenha esclarecido algumas coisas. É isso aí, deixe sua opinião aqui embaixo, se você já passou por alguma situação semelhante, de alguém dizer, arco e flecha é coisa de índio. E é isso aí. Se alguma pessoa ainda tiver em dúvida, mostra esse vídeo para ela. Qualquer questionamento pode deixar aí embaixo, qualquer crítica, qualquer sugestão, beleza? Tá meio corrido pra mim, galera, por isso que eu não tô postando vídeo com tanta frequência, mas logo vou estar resolvendo aí e postando mais alguns vídeos, beleza? Então é isso aí, se não for inscrito, se inscreva no canal e até a próxima!